Bora lá então, tier list, melhores goleiros do Brasil hoje, começando com ele, Brazão dos Santos. Pra mim, sem sombra de dúvidas, tem que estar no bom goleiro, fato. Aí a gente pode debater se cabe no top 5 nesse momento, Eu se não... concordo plenamente, mas dá pro gasto pra baixo, não existe. Não existe. Não existe, eu acho ele muito bom goleiro, mas... Eu não acho que é top Mano, 5. eu jogaria ele no bom goleiro primeiro Pra gente começar, não... né? É, porque Tô fechado. eu acho que pode ser aquele belisca top 5, mas eu não cravo, mano. Por incrível que pareça, tem muito bom goleiro no futebol Eu brasileiro. concordo com vocês. Vamos de bom goleiro pro, Bom goleiro pro Gabriel Brazão. Brazão. Bruno Ferreira, do Ceará. Que eu acho que ele começou bem no Brasileirão, foi titular nos 2 jogos. Mas aqui é o que tá ligado? Não, tem que Eu não ver. acho que ele é um goleiro 880. Agora eu fico pra ele aí, dá pro gasto ou frangueiro. Mas pra mim não é Mas não é frangueiro. Eu iria dar pro gasto também. Dá pro gasto. Porque eu acho que a amostragem não é tão grande também, ele veio do Caxias agora. Kaique França. Kaique França. Pô, bom goleiro. Eu gosto muito do Kaique Eu França. Eu particularmente já você sofri é um pouco. clubista. Não, eu já sofri um pouco com ele, porque ele foi bom goleiro. Eu acho que, tipo assim, ó, ele jogava falando ele como jogava corintiano, no Corinthians o Kaique França era um bom reserva, sempre que foi seguro, não tem uma falha sequer pelo Corinthians, inclusive fez ótimas defesas. Aí você pode falar no caso da Ponte Preta. Não, ele jogou muito. Ele jogou muito. Todos os derbys ele catava bastante. Ele já foi destaque em alguns derbys já. Eu acho ele um bom goleiro. Mas eu não sei pra nível de Série A se ele é bom goleiro. mim, não existe. Pro esporte ele é um bom goleiro. Não Então, existe. eu acho que ele é bom goleiro ou ele é dá pro gasto. Não existe ele estar na mesma categoria do Brasil. Então, eu acho que o Brasão tá acima dele. Eu acho que, como o Kaique França ainda não teve um ano de afirmação na primeira divisão, ele só jogou segunda divisão. E ele foi bem ano passado com o esporte. Então, foi bem ano passado no esporte, tanto que é muito querido por lá. Foi bem na Ponte Preta também na Série B. Jogou pelo Oeste na Série B, um Oeste que foi rebaixado, mas que ele se destacou também. Ele sempre foi muito destaque na segunda divisão. Eu acho que esse ano, se ele vai bem com o esporte, a gente pode categorizar ele como bom goleiro e ele, inclusive, pode dar voos maiores na carreira e com um time maior. Mas nesse momento, eu acho que é justo dar pro gasto, O Brasil tá um pouquinho acima dele também. porque o Brasão é bem acima dele. Eu acho que é justo. Ele tem potencial pra se firmar, mas agora tá no dá pro gasto. E Cássio Ramos, pra mim, levando em conta o Cássio do Cruzeiro, é 880. Pra mim. Talvez, eu acho que ele não tá no nível de frangueiro. Eu tô acho que ele é fechado, jogadores mais tô frangueiros. fechado no Pô, 880. tem jogo que ele tem uma bola defensável que ele não defende. Nesse e momento, tem jogo que ele vai bem. Ele vai nesse realmente momento da carreira do Cássio, 2025, ele é um goleiro 880, mano. Você Ele não consegue ter não tem a 100% de segurança. confiança. Não tem a nele. segurança. Você não tem, o time do Cruzeiro não tem 100% de confiança no seu Ele goleiro. é tá a ligado? definição do 880. E isso aconteceu Ele é na literalmente final da Sul-Americana do ano passado, pô. O cara vacilou no jogo mais importante do Cruzeiro do ano passado. Pra mim é o Cássio 880. é literalmente a definição de 880. Eu tô muito fechado com o 880, eu entendo também que o Cássio ele ainda é um goleiro que consegue fazer seus milagres, mas ele toma muito gol defensável. Muito gol defensável. Concordo plenamente. E o Cleiton no Bragantino. Pior goleiro do Brasil. Posso? Frangueiro, muito frangueiro. Sem se alongar. Sem se alongar muito. Eu não acho ele um goleiro ruim, mas é foda. Chama gol, ele chama gol, mano. Beleza, Eu ele concordo vai- com Não, vocês. ele não é horroroso porque a cada 10 bolas que no gol, ele não toma 9, 8 gols. Só que os 5 gols que ele toma, pelo menos 4 são inacreditáveis. Não, eu concordo. Ele Tipo tem assim, muitos máximo gols. respeito ao Cleiton, tá ligado? Mas tem que estar no frangueiro, pai. Exato. E eu acho que o popular já deixa ele no frangueiro. Tipo assim, a galera já sabe que ele vai estar no frangueiro. Inclusive, um dos Tá grandes frangueiro. erros do Bragantino, para não dar voos maiores, para não conseguir ter um time melhor, conseguir campanhas melhores, é não ter um grande goleiro no gol, porque o Cleiton não é um grande goleiro, É que nunca foi e nunca vai ser. O programa a do questão Bragantino, eles pegaram o Cleiton mais jovem, que acho que ele tinha 23, 24 anos do Galo, e quiseram desenvolver ele, mas eu acho que eles no têm que Galo sair, ele vai eles têm que falhar, sair dessa. Porque Tem que o trazer um Cleiton- cara mais. O goleiro tem que ter segurança, Eles tem que ter queriam que confiança. fosse o Mano. nome É isso que do importa, time. tá ligado? Se for pegar um cara jovem, se ele tiver confiança, bater no peito, defender, vale. Mas você vê aí, mano, o Fábio, com a idade que tá, é um cara confiante, mano. Ele passa segurança pro seu time. O Cleiton não passa, tá ligado? Mano, vocês Tem vão que estar no frangueiro. ver nessa tier list que no Brasil, de fato, tem muitos bons goleiros. E o Bragantino tem recurso para ter um grande goleiro, mas insiste há pelo menos 5 anos em ter esse frangueiro no gol. Ele deve ser muito bom de vestiário, verdade é uma só. Cleiton, Liderança, capitão. Cleiton no frangueiro. Mas com bola, jogando bola, frangueiro. Frangueiro. Próximo, Everson, e eu começo. Pra mim, é melhor que o Brasão. Não sei se vão aparecer outros nomes que possam passar ele no top 5, mas pela longevidade aí no Galo, jogando muito bem,
pra mim tem que estar no top 5. E olhando só pra 2025, eu Ele acho tá que bem eu concordo no top 5 por enquanto. De momento é top 5, sem dúvida. E até pela reta final do ano passado. Ano passado teve momentos que o Everson tava como o primeiro goleiro, o melhor goleiro do Brasil. Eu não sei em qual posição desse top 5 ele vai se encaixar, Então, mas pra mim, por Inclusive, enquanto, ele tá no top 5. O próximo já entra aí junto no top 5. Eu não acho. Eu não sei, mano. Eu coloco ele no bom goleiro. A gente tem que pensar que tem mais 3 nomes pra entrar no top 5, né? Porque vão ser 4 mais 0-1. Eu acho que tem 3 nomes além do Fábio. Eu acho. Mesmo o Fábio sendo talvez o sexto, tá ligado? Talvez o Fábio seja o sexto. Mas eu acho que talvez tenham 3 nomes à frente do top 5. Mano, o Fábio, o que ele faz no Fluminense é mágico, tá ligado? O que ele fez na Libertadores, o que ele segue fazendo, com a idade que tem. Longevidade dele é muito boa. Mas eu acho que pro caminhar da tier list, a gente pode colocar ele em bom goleiro, melhor que o Brasão, bom goleiro, e qualquer coisa a gente sobe se a gente enxergar que ficou aquele belisca ali realmente o top 5. Pra mim, na verdade, o Fábio seria o 7º goleiro nessa lista, por isso eu continuaria colocando como bom goleiro pra mim. Cara, pra mim é muito top 5. Muito. O Fábio, eu acho inacreditável o quão bom goleiro ele é, há quanto tempo ele é um grande goleiro. E também, com 44 anos na cara, quase 45, mano. ele continua sendo o goleiro que faz muito milagre. Ele é muito bom goleiro. Ele não é o goleiro que é um goleiro seguro, que não toma frango. O Fábio é o goleiro que faz milagre, mano. Muitos milagres. Eu acho que, tipo assim, o Fábio, pra mim, ele tá igual o Everson, tá ligado? Pra mim, eles talvez sejam os talvez os dois vão brigar pela Cara, eu colocação. colocaria o Fábio acima do Everson, inclusive. Vamos de bom goleiro, qualquer coisa a gente inverte os dois. Um bom goleiro. Vamos de bom goleiro, qualquer coisa a gente inverte, porque eu acho que o Fábio, tipo assim, tem muito potencial pra estar no top 5. Beleza. E o Hugo Souza, corintiano? 0-1. Impossível pra mim. 0-1. Pra mim, hoje é o melhor goleiro do Brasil. É o mais decisivo, é o mais frio. Tem poucas falhas. Esse ano, se eu não me engano, ele falha uma vez só, que é no jogo da Libertadores contra o Universidade Central, que ele sai todo errado do gol. Mas ele acabou de decidir o Campeonato Paulista pegando o pênalti mais decisivo da carreira dele, sem sombra de dúvidas. 3 pênaltis contra ele esse ano, ele já pegou 3. Em 50 jogos com o Corinthians, pegou 7 pênaltis, se não me engano. E também é um goleiro que faz muito milagre, mano. O Hugo, que chegou no Corinthians com uma baita desconfiança e saiu do Flamengo com fama de frangueiro, hoje, pra mim, ele é o melhor jogador do Brasil. É um dos caras que teve a maior reviravolta na carreira que eu já vi. Eu percebi que eu vou ter que desempatar, então fala aí o que tu acha do Hugo, e daí depois eu desempato. Não, cara, eu acho que o Hugo, se não for o top 1, ele é o top 2. Eu acho que ele tá no top 3, certeza, mas eu acho que talvez se não for o top 1, o top 2. Não tenho essa opinião 100% formada, até porque os nomes que eu talvez colocaria no top 1 é um cara que vem de lesão nesse momento, que fez um 24 muito bom, mas talvez não teve momentos tão marcantes, decisivos como o Hugo teve, porque o time dele não colocou ele em papéis que ele precisou mostrar isso. Eu acho que se tivesse, ele teria a mesma capacidade do Hugo de entregar esses momentos decisivos. Mas o Hugo, essa é a questão, tá ligado? Ele chegou com a desconfiança e foi logo de cara colocado numa fogueira de salvar o Corinthians. E pra mim, entre Memphis Depay, entre Rodrigo Garro, foi o Hugo que salvou o Corinthians do rebaixamento, pra mim. O Depay trouxe o peso da contratação, mas o Hugo organizou ali o gol do Corinthians. Só que em questão técnica, talvez eu acho que tem goleiros melhores que eles, mas o momento tem que pesar. Então se ele não for o top 1, pra mim ele é o top 2. Sabe uma coisa nesse sentido de questão técnica que de verdade me encanta demais no Hugo? Que eu sempre falei isso pro Guto, sempre que eu gravei pro Arena, sempre falei sobre isso. Que o Hugo é um goleiro que não rebate bola. Ele não faz a defesa em 2 tempos, ele não devolve a bola em pé de atacante. É difícil você ver o Hugo tomar aquele gol de rebote meio feio que o goleiro espalma pro meio da área. Sim. Sabe que o Hugo é muito seguro nesse sentido, ele não rebate bola, ele sempre agarra ela firme. Eu acho que hoje o Hugo é sim o melhor goleiro do Brasil. Eu vou dar minha visão. Eu acho que se a gente for olhar só pra temporada atual, só pra 2025, eu não acho que tem um goleiro que desponta. Que nem, tipo assim, esse é o melhor goleiro do Brasil em 2025. Eu também acho que tá se bem. Se olhar pra 2025, pra mim tem 3, 4 nomes que podem brigar por esse 0-1. Mas se a gente pegar período de um ano, o final do ano passado, começo desse ano, eu não vejo algum goleiro melhor que o Hugo Souza. Pra mim, ele também é o 0-1. Eu acho que o quesito decisão dele pesa muito pra ele estar no 0-1, talvez, cara. Porque, tipo assim, ele foi colocado nesses momentos e ele correspondeu, tá ligado? 2 vezes contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro ano passado pra salvar o Corinthians em rebaixamento. No ano passado, no Sul-Americano, mas só jogou longe por causa dele. Eu acho que também 3 pontos contra o Bragantino, né? Eu acho que assim, tem goleiros que podem entregar tanto quanto ele, mas o momento do Hugo, nenhum goleiro vive um momento tão mágico quanto o dele. Eu acho que também tem um quesito importante que você falou, Léo, sobre ele organizar o gol do Corinthians, e principalmente depois da saída do Cássio, né, mano? Da saída do Cássio e do turbilhão que foi depois do Carlos Miguel. Então ele chegou completamente desacreditado e ele, de fato, resolveu os problemas. Bom, fechado com o 0-1, João Ricardo do Fortaleza.
Fez um baita Brasileirão em 2024. Apesar de eu entender também que teve um momento ou outro que não passou toda a confiança, mas eu acho ele muito bom goleiro. Eu acho que não entra no nível do top 5, porque eu acho que tem goleiros melhores do que ele, mas ele é um excelente goleiro. 2024 muito bom, mas hoje pra mim ele tá atrás do Fábio, por exemplo, que a gente colocou no bom goleiro. Pra mim ele tem que ficar, o bom goleiro é justo pra ele. Ele é a definição do bom goleiro. Sim, eu acho tá ele ligado? bom Eu goleiro. acho um nível parecido com o Brasão, inclusive. Mas eu acho que ele não briga por esse top 5. Eu acho Não ele briga. bom goleiro. É bom goleiro e unânime, né? Tipo, ele é literalmente, ele não chega a ser top 5 e ele não chega a ser dar pro gasto, porque ele tá um nível muito bom de goleiro. Pra mim o João Ricardo é igual o Cássio, a definição de 880, o João Ricardo é a definição de bom goleiro. É aquele goleiro seguro que ele mantém a regularidade, sabe? Exato. Ele não vai ter uma defesa espetacular, também não vai ter um frango muito forte, assim. Bom goleiro então pro João Ricardo. Vamos puxar o John? O John é forte, viu? Eu acho que 24 mágico pelo Botafogo. 23 já talvez não teve os momentos brilhantes que ele merecia, mas no Botafogo, quando ele chegou no Botafogo pra jogar, pra assumir essa titularidade, né? E o Botafogo tinha um bom goleiro que era o Gatito, mas o John chegou e dominou, né? Dominou a posição. Talvez foi um dos melhores do Brasil no ano passado. Pra mim tem que estar no top 5. Eu concordo plenamente. Pra mim o John tá melhor que o Fábio, por exemplo, que é um cara que a gente tava em dúvida. Pra mim o John é melhor que o Fábio. Era isso que eu ia falar. Eu entendo que o John mereça estar no top 5, mas me incomoda o Fábio estar abaixo, porque eu acho o Fábio bem mais goleiro que o John. Mais milagroso, inclusive. Pra mim o John do Botafogo, ele, desde que ele chegou ali, ano passado e esse ano agora na Libertadores ele volta pro Garão. Pra mim o John ele tá melhor que o Fábio. Pô, Eu mas acho é que, que assim, o Fábio do Fluminense também talvez- teve um momento ruim. Sim, e muitas vezes ele foi talvez o principal jogador tirando o Arias. Mas, assim, pra mim o John seria talvez o quinto colocado. Mano, Mas eu acho que ele é melhor que o Fábio. Se fosse pra fazer uma mudança nesse momento na tier list, analisando, eu acho que eu trocaria o Everson pelo Fábio, Spell. Mas a gente pode debater isso mais pra frente e deixar assim nesse momento. Porque pra mim o Fábio tá muito parecido com o John, tá ligado? Eu sou contra. O John tem uma Libertadores como protagonista pelo Botafogo. O Fábio tem uma Libertadores como protagonista também pelo Fluminense. O Everson, cara, foi muito bem em toda a passagem dele no Cruzeiro. Mas o Fábio é mais goleiro que o Everson e o Fábio é mais goleiro que o John. Mas é que o John é muito seguro, tá ligado? É que eu tô pegando mais pelo momento, mais focado no momento atual. E eu Exato, acho no momento que atual, o Everson no Campeonato Mineiro ele foi muito mais importante e melhor que o Fábio no Campeonato Carioca, por exemplo. Puta, eu não tenho essa certeza e eu... A segurança, Mano, tudo bem que o só Campeonato me Mineiro é um incomoda- pouco mais fraco, mas acho que o Galo tomou só 4 gols no Campeonato Mineiro inteiro, entendeu? Mano, eu acho que só me incomoda o Fábio não tá no top 5. Eu acho que ele tem que estar. Ele tem que estar. Vamos passando e a gente vê se a gente sobe ele, né? Depois Porque agora a gente vai ter Léo Jardim, que é um cara que também dá pra debater bom jogador e top 5, mas pra mim é bom goleiro, mano. Eu também acho um bom goleiro. Eu acho que, assim como eu falei do caso do Fábio, é um goleiro que faz milagres, só que ele não é o cara que é um paredão. Que ele é bombardeado e ele pega todas as bolas. Uma hora a bola passa. Apesar dele conseguir fazer muitas defesas, É que a defesa do Vasco é frágil e a zaga também, do Vasco não ajudar, o Léo Jardim ele não é o cara que você vê que ele realmente para tudo. Ele fecha o gol e nada vai passar dele. Eu entendo que ele é bom goleiro, mas eu também acho que ele é um pouco superestimado pela torcida do Vasco. desde que ele chegou no Vasco, ele teve alguns momentos que eu acreditava que ele estava no top 5, mas hoje, vai ser no final, 2024 e 2025, tem goleiros melhores que ele. Acho que se ele fosse melhor, o Vasco teria uma situação melhor, porque ele poderia fazer mais milagres, mas ele passa segurança pro Vasco, um goleiro pior, o Vasco teria provavelmente rebaixado, foi o que eu falei ano passado, que se não fosse o Verdinho, o Vasco teria rebaixado, mas não faz dele um goleiro excelente também. Justo, bom goleiro. Próximo é quem? Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo do Vitória. Mano, eu gosto do Lucas Arcanjo. Eu acho ele bom goleiro, mas eu acho que entra um pouco no sentido do Kaique França. Eu acho que é a mesma pegada também. Na Série B do que o Vitória foi campeão, ele foi muito Tipo bem. assim, ele tem muito potencial pra ser um bom goleiro. Ele é um bom goleiro. Eu acho ele que tem é potencial aquele tipo de jogador que você fala, pô, mano, dá pro gasto pra ele ir pra um time maior, mas você não tem aquela confiança de falar, pô, mano, ele mesmo jogando num time um pouco menor é um dos melhores do Brasil. Tipo Eu não assim, sei se ele é um principal destaque do Vitória. dentro das categorias que a gente tem, a gente sabe que ele é um bom goleiro. Mas ele não tá no nível dos caras que a gente colocou no bom goleiro, e eu acho que ele tá no nível dos caras que a gente colocou no dá pro gasto, mano. Mas, por exemplo, ano passado, o Mateuzinho teve mais destaque que ele, o Lucas Esteves Mas ele teve mais foi destaque muito que bem ele, ano passado, o ele Vai foi Leonardo muito teve mais bem, destaque que ele ele. foi Eu muito acho que pra bem. mim ele foi o quarto melhor jogador do Mas Vitória. ele foi muito bem Mas, na história. Não, ele é um bom goleiro. Ele é brilhante. Ele foi um goleiro. mas pra mim ele não é bom goleiro. Ele é um bom goleiro, mas pra nível de Série A dessa nossa lista, ele não entra no bom goleiro. Exato. Não, então, isso que é complicado. Ele não é mais goleiro que o Léo Jardim, ele não é mais goleiro que o Fábio, ele não é mais goleiro que o Brasão, mas ele é bom goleiro. Ele é um bom goleiro que vai ficar no dá pro gasto pelo alto nível do bom goleiro. Sim. Fechou? Porque o nosso nível tá muito alto. Exato. Então, são vários bons goleiros. Marcão do Juventude. Cara, eu acho um bom goleiro também.
Eu não acho um cara ruim. Inclusive, eu vi poucos jogos dele. Vi no Campeonato Gaúcho. Mas vi também agora o jogo contra o Botafogo, onde ele faz boas defesas. É que o Juventude contra o Botafogo tem uma disparidade muito grande. E o 2-0 acabou sendo mais do que justo. Só que ele fez boas defesas, inclusive na reta final. Eu acho aquele goleiro que ele faz o que dá pra fazer. Ele não vai ser um goleiro milagreiro. E ele faz o que dá pra fazer baseado na deficiência técnica do Juventude. Ele tá mais longe do Kaique França e do Lucas Arcanjo do que próximo, entendeu? Mas eu acho que dá pra colocar ele também no dá pra. Mas eu não encaixo ele nem em 880. Mas então, é que ele não é 880 porque ele não oscila assim. Mas ele entrega menos que o Cássio. E também é nosso 25. recorte curto, né? Você acha que ele entrega menos que o Cássio de 25? Pô, mano, é que, sei lá, eu acho que até por expectativa o Cássio acaba caindo. Eu acho que não dá pra colocar o Cássio no dá pro gasto pela quantidade de gols defensáveis que ele toma. Tá, vamos botar o Marcão no dá pro gasto então. Qualquer coisa a gente mexe e desce pra algum lugar aí. Alex Muralha. Vem fazer companhia pro Cleiton, vem. Não tem jeito. Vem fazer companhia pro Cleiton. Eu acho que ele melhorou, porque eu acompanhei mais o Mirassol na Série B, por causa do Guarani, e eu acho que ele melhorou, baseado no que ele jogou no Flamengo. Mas ele continua sendo... Quanto o Guarani mesmo, ele teve um frango inacreditável. Quanto o Corinthians no Paulista, o gol que ele toma do Memphis é absurdo. Eu acho, cabeça do meio gol. eu acho ele melhorou, tipo assim, eu acho que as críticas, as pessoas têm uma visão dele pior do que ele é, pelo que ele fez no Flamengo e pelo nome dele ser foda, né? Mas eu acho que, mesmo assim, ele não tem como ser de frangueiro, velho. Frangueiro, sem dúvida. Tem que ser, não tem jeito. O Muralha, não só pelo histórico, tá? A gente não tá levando só o histórico em conta. Mas o recente mesmo, cara. Não é um cara que passa confiança, tem que estar no frangueiro. Eu não acho que ele seja um cara pra ser titular do time da Série A. Exato. O goleiro do time da Série A, o Muralha... Não passa confiança. Ele pode ser um bom reserva. É a mesma questão Não do Cleiton, pode. mano. Ele não é a mesma questão do Cleiton, ele não é horrível, mas ele passa zero confiança. Tem que estar no frangueiro. Não, e ele vai estar sempre inseguro, mano. Ele sempre vai sentir esse peso de que ele tem que se provar. Porque ninguém nunca mais vai confiar no Muralha, mano. E não tem que confiar mesmo, ele é ruim. Rafael do São Paulo. Bom goleiro. Eu não sei se cabe no top 5, porque até tem bons nomes pra vir ainda. Eu acho que o Rafael... muito bom goleiro. Ele é acima da média, mano. Ele organizou ali a questão pós-Rogério Ceni também. A mesma coisa que aconteceu no Corinthians aconteceu no São Paulo. E pós-Rogério, sofrer com os goleiros. Questão de confiança, de longevidade. Passaram alguns caras que tiveram curtos momentos que foram bem e depois decaíram. O Rafael foi o mais regular e o que mais entrega, mano. Hoje... Se você assistir os jogos do São Paulo, ele é um cara que também faz milagre, é um cara que passa segurança, é um cara com liderança. Então eu acho que ele cabe no bom goleiro. Vamos ver como a gente vai organizar esse top 5. Mas eu ainda acho que tem uns caras que estão à frente dele. Mano, Cara, eu acho que é o seguinte, ele é um goleiro que ele tem jogos de muito brilhantismo. Ele tem jogos onde ele realmente é um paredão, ele faz milagres. Foi assim na Copa do Brasil que o São Paulo ganhou. Foi agora, recente, no jogo contra o Atlético Mineiro. Pegou demais, defesas muito difíceis. Contra o Tadieres também. Mas ele tem dificuldade em manter essa regularidade a temporada inteira. Ele tem um jogo brilhante e depois ele tem uns 4, 5 jogos normais, onde ele toma uns gols que você... Não é que dá pra pegar, mas você pensa, pô, se fosse um goleiro um pouco melhor, talvez pegasse. Não é o gol que é falha, mas também é o gol que você, talvez pelo Rafael ser muito bom goleiro, você espera um pouco mais. Eu concordo que o Rafael é um bom goleiro, é um dos melhores, é o melhor, provavelmente, desde que o Rogério Ceni saiu de São Paulo. Mas, pra mim, ele não entra na discussão top 5. Com todo respeito, pra mim, baseado na lista que a gente tem, ele não passa de um bom goleiro. E não é demérito dele, é porque os outros têm muito mérito. Exato. Talvez seja um pouco de demérito que ele possa melhorar, mas não tem muito o que ele fazer. A comparação, por exemplo, com o próximo da lista, pra mim o Rocher é melhor que ele. O Rocher é melhor E apesar de estar fora nesse começo de ano por conta de uma lesão e o Antony ter correspondido muito bem, pra mim o Rocher é top 5, mano. Pelo que ele já entregou pela capacidade. Ele jogou mais pelo Uruguai do que pelo Inter. Foi ele bem. jogou bem pelo Exato. Uruguai. Eu acho também que ele tá no top 5, é um goleiro muito seguro e eu acho que é um goleiro que, tipo, ele passa medo no adversário, ele é muito grande. Quando você vê o Rocher assim, você nem tem essa visão, mas você vê dentro de campo ele cara a cara com o goleiro, ele engrandece, isso é importante demais pra E goleiro. dito isso, pra mim ele é melhor que o Everson e o John. Eu ia Pra falar mim isso. ele colocaria até o momento em segundo colocado. Até o momento você também acho. No primeiro do top 5. Quando eu falei sobre o Neneca brigar para ser primeiro e segundo, era pensando até no Rocher, cara. Pelo que ele pode entregar de questão de decisão e tudo. Mas o Neneca vive um momento mais iluminado. Por enquanto o Rocher em segundo ali no top 5. eu acho Fechado. E eu tô fechado com a ordem que tá ali no momento. Por enquanto, Rocher, Everson e John. Goleiro Ronaldo do Bahia, que ganhou a vaga do Marcos Felipe, jogou com dos 2 jogos do Brasileirão e a Libertadores já. Na Goleiro boa. Ronaldo, pra mim é dar pro gasto. Dá pro gasto. Ele foi contratado do Atlético Goianiense, ele não encanta, mas também...
Ele não é um goleiro que franga, mas ele também não é um goleiro de milagre. E pra mim, ele não é o goleiro. O Bahia, comprado pelo Grupo City, pra mim o goleiro deles não pode ser o Ronaldo. Mas ele não faz isso dele ser um goleiro ruim. Pra mim é dar pro gasto pro Ronaldo. Assina embaixo, vamos de dar pro gasto. Goleiro Rossi do Flamengo. Bom goleiro. Cara, eu acho o Rossi bem do subestimado. Pra mim o Rossi, ele completa o nosso top 5. Cara, difícil. Pra mim, o Rossi porque é a a gente já vaga- sabe quem são os outros. E a gente vem de um goleiro que vem numa fase inacreditável que eu nunca esperava que pudesse entregar o que tá entregando. E de um goleiro de Copa do Mundo. Pra mim o Rossi é o top 5 e pra mim ele fica entre o Everson e o John. Pra mim o Rossi seria o quarto da minha lista. Mano, eu não sei se eu consigo colocar o Rossi no top 5, mano. Eu acho que talvez ele fica pra mim brigando ali na quinta colocação junto com o Fábio, com outros caras, mano. É difícil, mano. Eu não tenho essa certeza de colocar ele no top 5. Eu tenho certeza que ele é um bom goleiro. Mas o top 5, pra mim, ele briga muito com o Everton, que vai vir ainda. Então, calma aí. Fábio. A gente tem esses 3 nomes. Tem algum pra vocês que vocês já tacariam um bom goleiro? Eu jogaria o Everton, por um momento. No momento atual, eu concordo que o Everton é bom goleiro. Eu acho que já teve momentos melhores. Não, sem dúvida. Talvez no momento atual é que é difícil. Eu acho que é mais um do caso eu do acho que- Rafael, não é demérito dele. Eu acho que mas é nenhum tem caras goleiro, eu muito acho bem. que ninguém do Palmeiras talvez vai entrar tão acima assim, como o Palmeiras tá embaixo. O Palmeiras embaixo, ele poderia ser o cara que estaria se destoando, mas eu não acho que esse cara que destoa no Palmeiras embaixo, por mim, ele continua sendo um bom goleiro. E é isso. Então já vamos colocar o Everton no bom goleiro. E aí agora, pô, mano, é que o Volpe ele chegou... pegou Não, mas demais. pra mim não. Se for pra sobrar Rossi e Volpe, pra mim não tem debate. O Rossi é mais goleiro que o Volpe, tem que estar no top 5. O que a gente pode pensar sobre o Volpe é onde colocar ele, mas no top 5 ele não vai estar. Por momento, ele tá voando, chegou muito bem. Mas Eu já falei que eu prefiro o Rossi no top 5 do que o Volpe. Então se Eu você acho que quiser colocar Tá, o vamos Volpe fazer o no bom seguinte, vamos fazer o goleiro... seguinte, ó. Eu acho que a gente tem 4 vagas no top 5. A gente tem Rocher, Everson, John, Rossi, Thiago Volpe e, querendo ou não, o Fábio, que eu colocaria. A gente tem 4 vagas pra 6 caras. Eu Vamos não- cada um... todo mundo concorda no Rocher. Rocher. Indiscutível. Vem que tá ali. Pra mim, continua em segundo colocado ali. Pra mim também. É o segundo melhor do Brasil. Perfeito. Você também? Fechado no Roger em segundo. Quem seria o terceiro colocado de vocês? Pra mim, continua mantendo o Everson. Eu colocaria o Fábio. Cara, esse aqui é o Fábio em terceiro. Em terceiro lugar. vou falar minha sequência aqui: Hugo Souza, Rocher, Rossi, John. E aí eu fico na dúvida entre 3 aqui na quinta colocação: Everson, Fábio e o Everton. Qualquer um que entrar na quinta pra mim tá justo. Ó, Hugo Souza e Rocher a gente vai mais mexer. Eu acho que isso tá claro já. Aí realmente é a questão da ordem e os próximos. Pra mim, no top 5 não pode ter o Fábio. Eu acho crime ele não tá na lista. Ué, Eu acho crime. não pode não ter o Fábio. Você falou, não pode ter o Fábio. Não pode Eu não falei. ter. Não pode não ter. O Fábio tem que estar e pra mim ele é o terceiro lugar. Pra mim, o Volpe... Eu colocaria o Everson em quarto. E, pô, mano, quinto lugar é difícil. Eu acho que os 3 cabem. Mas eu vamos eu eliminar. confio mais no John e no Rossi, mas o momento do Thiago Volpe é bem melhor. Não, o mas- Thiago Volpe não cabe na quinta. Eu e o Léo não se consideramos o Volpe no top 5. Pode pôr o Volpe no bom goleiro, então, porque... Pô, por um momento eu acho que o Volpe Eu, merecia. não, ele Mano, ele pra tá mim não no existe top 5, cogitar o Volpe e não cogitar o Everton. O que o Everton entrega pro Palmeiras, mesmo em uma fase, é uma boa fase do Volpe. O que o Cara, Brasão... mas é que o que o esse Brasão- começo do Volpe é assustador, mano. Que Pegando o- pênalti, fechando demais o gol contra o Atlético Mineiro. Mas o que o Hoje Brasão o Grêmio entrega só no confia Santos demais hoje, nele, mano. o que o Brasão entrega no Santos hoje também é muito parecido com o que o Volpe chegou Não, entregando. eu acho que o Volpe entrega mais. Então, Não, a gente hoje tem uma- entrega mais. eu A acho nossa que... lista do bom goleiro pra cima são os bons goleiros mesmo. É, eu o Volpe acho que é um bom goleiro. Pra mim é loucura ele precisa colocar de o um Volpe pouco no mais top de 5, tempo pro top 5, acho que os jogadores. Eu acho que a longevidade tem que contar aqui. Então, Se a Mas tá- longevidade tem que contar, o Fábio tem que estar top 5. eu acho que pra mim o Rossi entra ali. Pra mim o Rossi também entra. Pra mim é unânime que o Rossi tem que estar no top 5 e a gente pode debater se o Everson ou o Fábio fica, pra mim. Se o John pra, também é pra mim o John tem que Pra estar. mim, entre o Everson e o Fábio, eu prefiro o Fábio, mas eu acho que o Everson tem que estar ali também. Então você tiraria o Rossi. Eu acho que eu tiraria o Rossi, eu acho que deixaria Pra o mim o Rossi Rossi bom tem que estar, goleiro. mano. Pra mim o Rossi tem que estar e ser no meu quarto. Então vamos de Rossi no quarto colocado. A gente vai manter essa lista. Vai manter exatamente assim. E aí pra mim eu aceito... Porque esse pra mim é o meu top 5. Nessa Nossa, ordem. que raiva que eu tô de vocês, mano. Meu top 5 nessa ordem é exatamente isso. E o meu mano Fábio, velho. Ele, tudo bem, ele é um excelente goleiro, mas pra mim ele Pra mim tem empate técnico na quinta colocação, que é Fábio, John e... Quer dizer, Fábio, Everson e o Everton.
Calma aí, esse vai ser o top 5? Pra mim, eu não consigo fazer nada. Não Pra consigo mim, colocar o Fábio Everson é quinto. Mas se vocês quiserem deixar Pra ele- vocês, a minha lista tá perfeita assim. Pra mim, essa é a minha lista. Meu top 5 é exatamente isso. Qual que é o seu terceiro lugar, Léo? Pra mim, o Everson não é o segundo. Pra mim, o Rossi tá à frente dele, o John tá em quarto e o Everson tá em quinto pra disputar com o Fábio e o Everton. Putz, mano. Ou, tipo assim, mano, o Everson ele Vocês pode. querem descer o John e colocar o Fábio? O Everson ele pode ficar em quarto. Eu sou contra, mas se tá empate técnico, você quer descer o John por Fábio? Eu prefiro o John. Mano, pra mim, vamos fazer então como eu fecharia aqui, ó. Vou agora falar. Aqui, ó. Neneca, Rocher, Rossi, Everson e Fábio. Tá, a dúvida aparentemente entre o quinto colocado. Everton e Rossi. A gente vai pôr o Rossi em terceiro, o Everton em quarto, ou o Everton em terceiro e o Rossi em quarto? Eu manteria assim. Pra O mim, Leozinho é o contrário. O Rossi pra mim, o Rossi é muito Entre o subestimado. Rossi e o Everson, eu prefiro o Everson. Então, até os top 4 tá fechado assim, perfeito? Infelizmente. Quinto colocado, John Fábio. ou Fábio? Fábio. Essa é a dúvida. Eu fico de John. Pra mim, é o jogador mais decisivo do Botafogo, mais importante recentemente e decisivo em títulos também. Eu vou ficar em John. Eu voto no Fábio. É o que eu falei, mano. Pra mim é um empate técnico, E aí? mas... Sai do muro, Sim, eu coisa. vou sair do muro. Pra mim é um empate técnico, mas pela Libertadores de 2024, surpreendeu muito. Eu vou fechar no Johnson. Eu acho que é até injusto com o Fábio, porque ele é muito bom goleiro, foi bem no Fluminense, foi bem no Cruzeiro. É um goleiro lendário do futebol brasileiro, mas a gente tá considerando momentos também. E eu acho que o John vive um momento mágico. E lembrando que do bom goleiro pra baixo não tá em ordem, tá? É. Todo mundo na mesma linha, que a gente é só o top 5 e que tá em ordem. Exato. Então eu acho que justo. Alguém quer mudar alguma coisa? Quero. Tirando o top 5, alguém quer descer alguma coisa? Eu acho que dá pra fechar assim. Ninguém quer pôr ninguém pra fazer companhia com o Cássio. Não. Vai ser o Cássio é o único jogador desse Eu acho que o Cássio hoje é o O único. Volpe é 880, mas pelo momento que ele tá vivendo... Mas ele ele tá é em cima. um 880 de mediano pra excelente. O Não, Cássio é mediano pra... o Volpe ele é pra bom. 880 na carreira e No momento ele tá inclusive bem. eu acho que ele não é um goleiro confiável. No meu time eu não gostaria de ter ele, mas é inegável que o começo dele no Grêmio é espetacular. Espetacular. Por fase eu acho que ele até Pra mim a mereceria lista o tá top 5. fechada assim. mano. Então fechamos assim. Comenta aí o que você acha do vídeo. Se você discorda. Se mudaria alguma coisa ou não. Maneira no xingamento, né? Se for xingar. É isso. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, segue a gente nas outras redes sociais. Tamo junto.